Essa é uma semana decisiva para os candidatos a prefeito e a vereador, porque é quando fecha a janela partidária. Para falar sobre o assunto, a gente conversa mais uma vez com o advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Bahia, Dr. Thiago Bianchi. Mais uma vez, Dr. Thiago, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Sheila, todos os nossos ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui esclarecendo as dúvidas do direito eleitoral. E como a senhora bem disse, nós estamos num momento decisivo, uma reta final para um dos primeiros atos do período de campanha eleitoral, que é filiação partidária, para aqueles que já detêm mandato eletivo, o encerramento da janela partidária, momento em que irão se afunilar, né, e esses candidatos e as candidatas para o período eleitoral que já está se avizinhando, e aí estaremos, né, diante das estratégias dos respectivos candidatos, das respectivas campanhas eleitorais. É isso aí. Então, por isso a gente vai esclarecer alguns pontos hoje. Doutor Thiago, considerando a legislação eleitoral vigente, qual é o limite máximo de candidatos a vereadores que cada partido pode registrar em Camaçari para as eleições desse ano? Sheila, nós estamos ainda sob uma discussão política na casa, né? Atualmente nós contamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari com 21 parlamentares. Sim. Se esse número permanecer, cada partido político ou federação partidária poderá lançar, no máximo, 22 candidatos. Se houver o aumento do número de cadeiras, que é a proposição que está em debate na casa, para um aumento para 23 assentos, aí cada partido, cada federação poderá lançar no máximo 24 candidatos e candidatas. Lembrando, obviamente, como retratamos na conversa anterior, é necessário que se observe, né, a cota de gênero. Sim. Então, dentro desses números, seja de 22 ou de 24, é necessário um percentual mínimo para cada gênero, não inferior a 30%. Pronto, que é aquilo que a gente já conversou na matéria anterior sobre o direito da mulher, o direito Exatamente. Da mulher na política. Em relação ao número de candidatos a vereadores, como os partidos políticos em Camaçari podem otimizar suas estratégias de campanha para garantir uma representação ampla e diversificada? Essa é talvez a maior dificuldade, né, que os partidos políticos hoje estejam enfrentando, não só aqui em Camaçari, mas como no Brasil afora. Né? Com essa redução do número de candidatos, você tende a ter uma seletividade um pouco maior, porque os partidos precisam de representatividade, precisam obter a votação para que tenham assento na casa. Então, é necessário fazer uma espécie de peneira entre esses possíveis postulantes a cargos eletivos, né, para ver qual o potencial de voto, qual o grau de rejeição desses candidatos, para se ter uma noção do potencial de crescimento para eles e em benefício desse candidato. Então, acredito que seja um entrave muito grande, né, fazer esse processo de seleção entre os candidatos, até porque não haverão tantos partidos assim, né, e obviamente alguns sairão insatisfeitos nesse processo. É verdade. Com relação ao perfil eleitoral de Camaçari, doutor Thiago, o senhor poderia nos dar um panorama sobre o perfil eleitoral na cidade? Quantos eleitores estão aptos a votar em 2024 e como isso impacta nas estratégias dos candidatos? Eu não vou saber precisar o número exato, né, de atuais número de eleitores aptos a votar. Sim. Mas eu já acredito que tenhamos ultrapassado o número de 200 mil. Qual é, digamos, o significado desse número, né? A legislação prevê que municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, haverá possibilidade de um segundo turno. Sim. Né? Então, as articulações políticas, né, os atores políticos, né, deverão ter também esse olhar atento para essa perspectiva, porque uma eventual candidatura a mais ou a menos poderá significar um segundo turno ou não. Sim. Então, é necessário que os líderes dos partidos políticos, das federações, também façam essas movimentações dentro do jogo do xadrez da política para que seus respectivos interesses sejam atingidos no processo eleitoral. Perfeito. Quais são as principais mudanças na legislação eleitoral que afetam diretamente as eleições municipais em Camaçari e como elas podem influenciar o processo?
O número de candidatos, né, é bastante significativo, porque você reduz, né, já tivemos aqui períodos com 600 mil candidatos a vereadores, então teremos uma redução muito significativa, acredito que em torno de 400 a 600 candidatos, né, no processo como um todo. E agora a recente decisão, né, do Supremo Tribunal Federal quanto às sobras partidárias. Né? Existia uma grande discussão sobre quem deveria fazer parte, quem deveria disputar essas cadeiras dentro dessas regras das sobras, né? E se chegou a um denominador comum de que na última fase todos os partidos que postularam cargos nas eleições proporcionais poderão disputar essa última fase das sobras. Camaçari tem muitos assentos que são preenchidos exatamente nessas fases. Sim. E aí haverá a possibilidade de que esses partidos que porventura não tenham atingido o quociente eleitoral, né, também tenham representatividade no parlamento. E aí possibilita que essas minorias, né, núcleos menores, inferiores, também tenham voz no parlamento de Camaçari. É muita coisa, realmente, como o senhor falou, é um jogo de xadrez. Exatamente. Né? A política. Na sua opinião, doutor Tiago, quais serão os maiores desafios enfrentados pelos candidatos a vereador nas eleições municipais de Camaçari, considerando tanto o cenário político quanto as novas regras? Eu acredito que o primeiro seja o mais difícil, que é exatamente passar pela convenção partidária e ser, de fato, candidato. Né? Então, esse período de pré-campanha é muito importante, embora muitos não tenham tido a noção exata desse potencial que a pré-campanha possibilita, principalmente para aqueles que não estão ocupando cargos eletivos, né? Que é justamente o quê? Poder fazer com que os partidos políticos enxerguem aquela mulher ou aquele homem com potencial para disputar a eleição e eventualmente sagrar-se vitoriosos, né? Sagrar-se eleitos no dia 6 de outubro. Então, eu acredito que o primeiro passo será ultrapassar essa barreira da convenção partidária. A partir daí, né, obviamente que todos aqueles que já serão, melhor dizendo, escolhidos na convenção partidária poderão ter, digamos, uma facilidade um pouco maior, tanto a acesso a recursos como outros meios de campanha possíveis para potencializar suas respectivas candidaturas. Isso aí. Como os partidos e candidatos estão se preparando para atender às novas exigências legais e tecnológicas para as eleições de 2024? Acredito que seja muito segredo por parte dos respectivos partidos, até para se tornar um diferencial de uma campanha para outra. Então a gente não tem visto publicamente muitas dessas movimentações do xadrez, né? Exatamente para que chegue no período eleitoral com, né, digamos, essa surpresa para o adversário. Sim. E não possibilite que ele venha adotar estratégias ou parecidas ou similares, ou até mesmo repreensivas, se tiver, obviamente, em descompasso com a legislação, para que lá na frente é que esses partidos irão exatamente demonstrar as suas respectivas estratégias de campanha para beneficiar um candidato ou outro. Verdade. Ainda pegando um gancho nessa questão da tecnologia, qual o papel das redes sociais nas estratégias eleitorais dos candidatos a vereador de Camaçari e como isso mudou em relação às eleições anteriores? Hoje a rede social aproximou muito o eleitor, né, do vereador, do próprio candidato ou da candidata. Então você tem um elo basicamente direto, né, entre eleitor e candidato. Então isso aproxima mais e torna ou mais fácil buscar uma afinidade entre esse eleitor e seu representante, como também o afasta. Sim. Vai depender exatamente do conteúdo que está sendo propagado, da forma como está sendo abordada determinada temática, para que exatamente se tenha ou aproximação ou esse afastamento. Então, o papel da rede social, sobretudo depois das eleições de 2020, que foi no período de pandemia, que quase toda a campanha eleitoral passou a ser no ambiente digital, no ambiente eletrônico, se tornou uma peça-chave. Então, mas o que os candidatos, partidos, federações não podem esquecer é que hoje ainda é necessário esse corpo a corpo.
Então não se pode exclusivamente tornar uma campanha digital como suficiente para a obtenção do resultado nas urnas. É necessário também aqueles velhos métodos de campanha eleitoral, do corpo a corpo, da abordagem nas ruas, na casa do próprio eleitor, obviamente, respeitando a legislação para que não caracterize ou um abuso de poder, né, ou uma captação ilícita de sufrágio. Mas o papel da rede social hoje é fundamental para um sucesso numa campanha eleitoral. Basta saber usar, né? Basta saber usar. Isso aí. Como as novas regras de financiamento de campanha, quais são as principais fontes de recursos para os candidatos a vereador em Camaçari e como isso afeta a dinâmica da campanha? Hoje, basicamente, a campanha eleitoral ela é financiada com recursos públicos. Sim. Né? Então, nós temos dois fundos que trazem ou podem trazer recursos para determinadas candidaturas, que é o fundo partidário e o fundo especial de campanha eleitoral, que é o FEFEC, chamado FEFEC, que é distribuído no ano das eleições. O fundo partidário é um processo mais contínuo, todo ano, todo mês, há um repasse de valores a título do fundo partidário. A única modalidade de financiamento privado que nós temos é a doação de pessoa física. Obviamente que para que se aquela pessoa queira doar, vai ter que observar quais foram os recursos comunicados por ela para a Receita Federal e o percentual máximo de 10% desse limite. Então, por exemplo, se a pessoa declarou ter recebido 100 mil no ano de 2023, ela só vai poder doar no máximo 10 mil reais, certo? Entendi. Então, basicamente, o fundo partidário e o fundo eleitoral são o que financiam as campanhas eleitorais. O problema todo é como fazer esses valores chegarem cá na ponta. Porque a legislação e o Tribunal Superior Eleitoral dizem que isso é uma regra partidária, está dentro da autonomia dos partidos. Sim. Então é necessário que a Nacional estabeleça as diretrizes de como esses recursos chegarão tanto para os estados quanto para os municípios. Então aí podemos ter municípios pequenos recebendo grandes volumes de dinheiro, podemos ter municípios grandes com pouco volume de dinheiro, que infelizmente não haverá uma possibilidade, pelo menos no momento, de interferência judicial quanto a essa distribuição de valores. O que nós poderemos verificar é se houver recursos públicos destinados a campanhas eleitorais, que seja respeitado também a destinação para mulheres, negros, pardos, né? E também agora indígenas, se eventualmente lançarem candidatos. Sim, muito importante essa questão. Na sua visão, doutor Tiago, quais são as estratégias que podem ser adotadas para aumentar a participação dos eleitores de Camaçari nas urnas, especialmente num cenário de descrença da política? Eu acredito que o corpo a corpo é fundamental. Aquele olho no olho ainda representa muito para os eleitores que estão desacreditados, porque não tem a confiança. E, de certa forma, o ambiente digital, da mesma forma que aproxima, também afasta. Né? Então, acho que a conversa franca com o seu eleitor, olho no olho, com segurança do que está fazendo, aqueles que já fizeram, que demonstrem o que foi feito enquanto detentores de cargos eletivos, para que convençam aquele eleitor da necessidade da participação dele na atividade política. É isso que eu acredito que ainda não seja tão claro, tão praticado pelos respectivos candidatos, né, no processo eleitoral como um todo, e que torna exatamente a participação do eleitorado cada vez mais afastado. Sim. Mas tem uma diminuição nessa participação. Camaçari tem uma média de abstenção em torno de 30% do seu eleitorado. Então, se nós estamos falando de um potencial de 200 mil eleitores que estariam aptos a votar, a gente está dizendo que 60 mil eleitores não irão para as urnas. Então, até mesmo para os partidos políticos, para as federações, para as respectivas candidaturas, não vou dizer mercado, mas é um campo muito amplo de abrangência que está inexplorado. Então, esses 60 mil eleitores podem exatamente
aqui no município de Camaçari, já que estamos aqui tratando como exemplo esta cidade, podem representar a vitória ou triunfo para aqueles que tenham viés futebolístico, ou o insucesso no processo eleitoral. É verdade, com certeza. Para finalizar, doutor Tiago, após as eleições de 2024, como o senhor acredita que o cenário político em Camaçari será impactado, especialmente em termos de representatividade e governança local? Eu acredito que haverá, pelo menos no parlamento, uma mudança bastante significativa. Eu acredito que próximo da metade das cadeiras haverá mudança, né? Dentro do contexto geral, principalmente afetados pela redução dos candidatos, sim, haverá tal modificação. E aí, o futuro a gente não tem como prever exatamente, né, ou minuciosamente. Mas vai depender muito daquilo que esteja sendo proposto pelos candidatos, né? Daquilo que as campanhas, eventuais campanhas no futuro, majoritárias também, contemplem no seu plano de governo, como é que esse plano de governo vai ser montado, né? Dentro desse processo até que se chegue ao período de registro de candidatura e início da propaganda eleitoral, para que a gente tenha uma ponderação efetiva do que é que pode vir a acontecer lá no futuro. Mas a minha esperança, acredito que a sua, é de que tenhamos cada dia mais sucesso, mais uma cidade pujante, né, para benefício de todos que aqui residem. Com certeza, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Sheila. Um bom dia a todos, excelente semana. E aguardo novos convites para falar sobre o direito eleitoral. Com certeza, esse ano a gente ainda vai se encontrar mais vezes. Ok, obrigado.